Mas notem comigo, por gentileza, versículo 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Notem vocês que a experiência do enchimento não é coletiva, mas particular, pessoal. E desta forma, irmãos, a plenitude do Espírito Santo é para pessoas, é para indivíduos, é para você, é para mim. Estas línguas como de fogo pousaram, mas não pousaram no ambiente geral, não pousaram na coletividade, uma sobre cada um deles. Agora notem, o Senhor Jesus Cristo, através do seu precursor João Batista, foi categórico em afirmar, quando as pessoas queriam fazer dele o Messias: porventura tu não és o Cristo? E João Batista disse para as multidões: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se você olhar a história bíblica, Deus se revelou através do fogo. Foi assim lá na sarça ardente, no Monte Sinai. Foi assim lá no Monte Carmelo, com o profeta Elias. O fogo de Deus veio, consumiu o holocausto. Foi assim quando Salomão estava consagrando o templo. A presença de Deus veio como fogo. A Bíblia diz, e as Escrituras nos informam, que o trono de Deus é fogo, que Deus é fogo, que a palavra de Deus é fogo, que Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. E agora o Espírito Santo vem como línguas como de fogo, porque Jesus veio, e a promessa de que Ele viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É claro que esse texto é um texto que dá margem para alguns e outros estudiosos dizerem que não, que batismo com o Espírito Santo é uma coisa, e que batismo com fogo é o oposto de batismo com o Espírito Santo. Mas notem vocês que o texto não está dizendo Ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, de tal maneira que as mesmas pessoas recebem tanto um quanto o outro. E aí me leva a uma ideia feita por Edwin Orr. Edwin Orr esteve aqui no Brasil no centenário do presbiterianismo. Talvez foi a pessoa, pelo menos que naquela época, mais conhecia e pregava sobre avivamento na história da igreja. E Edwin Orr relata um fato curioso, que ele estava pregando um grande culto de praça pública, uma grande multidão, e ele tem uma atitude que gera inicialmente muita estranheza, porque ele chama dois pastores à frente. Um pastor aspersionista, como um presbiteriano, por exemplo, e um pastor imersionista, como o irmão pastor Batista, por exemplo. E aí na frente de toda aquela multidão, ele perguntou para os pastores assim: qual de vocês usa mais água no batismo? Gerou um constrangimento no auditório. Era uma pergunta impertinente, era uma pergunta que gerava uma espécie de constrangimento público para aqueles dois ministros do evangelho. E antes que o desconforto pudesse ser gerado, ele respondeu: não importa a quantidade de água que vocês usam no batismo, a língua continua seca. Nós precisamos de um batismo de fogo, porque só o fogo pode entrar para suas entranhas e purificar você. Quando você trata do batismo com fogo, você está pensando em 4 coisas. Primeiro, o fogo ilumina. Segundo, o fogo aquece. Terceiro, o fogo purifica. Quarto, o fogo alastra. Nós precisamos deste revestimento e deste poder. Deste poder. Aliás, quando você vai estudar as Escrituras, lá no livro de Levíticos, capítulo 6, 5 vezes aparece lá a exortação, a instrução, para não deixar o fogo apagar sobre o altar. Porque o fogo tem 2 características: ou ele alastra, ou ele apaga. Para que o fogo continue aceso no seu coração, é necessário você manter o combustível do fogo.
alimentar o fogo, porque senão ele apaga. Há muitos crentes, meus irmãos, que hoje estão como que cobertos de cinzas. Houve um tempo na sua vida que houve fogo, houve um tempo na sua vida que houve fervor, houve um tempo na sua vida em que havia amor por Jesus, alegria na presença de Deus, delícia na oração, prazer no louvor, paixão pelo Evangelho, alegria em falar de Jesus Cristo. Esta chama foi apagando, foi ficando uma chama bruxuleante, e de repente esse fogo apagou, e essas brasas se tornaram um carvão cheio de cinzas e coberto de cinzas. Por isso o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, reavive, meu filho, o dom que há em você. E a palavra reavivar aí é o uso de foles para acender as brasas, para levantar o fogo, para aquecer novamente, para trazer fogo de novo. Nós precisamos deste fogo do Espírito Santo de Deus. E eu não estou falando de fogo estranho, e eu não estou falando de fogo fátuo, eu não estou falando de fogo plástico, eu não estou falando de fogo produzido pela terra, eu não estou falando de fogo produzido pelo homem, eu estou falando do fogo do Espírito Santo de Deus, que aquece, que inflama, que purifica e que alastra para a glória de Deus. O general William Booth insistia com o seu povo: a tendência do fogo é apagar-se, vigie o fogo no altar do seu coração. Irmãos, nós precisamos de uma igreja inflamada, quentinha, viva, cheia do fogo do Espírito de Deus. Às vezes eu olho para alguns crentes, parece mais uma barra de gelo do que uma fornalha acesa. Parece mais uma barra de gelo conservando o religiosismo, quando na verdade nós devemos ter o coração aquecido. Perguntaram certa feita para Dwight Lyman Moody, ou Moody, como é que começa um avivamento na igreja? Ele diz o seguinte: você quer começar um avivamento na igreja? Acenda uma fogueira no púlpito. O crente precisa ter fogo no coração, fogo de fervor, de entusiasmo, de alegria, de paixão pela obra de Deus, de zelo pela glória de Deus. Precisamos de línguas como de fogo, amados irmãos. Não basta você arrumar a lenha, não basta você colocar a oferta no altar, é preciso que o fogo venha.